Fala galera, estamos aqui com mais um podcast. Hoje estamos recebendo a Wanda, eu sou a Vitória, e nós vamos falar sobre o valor número 4, que é praticar adoração e oração intercessória. Seja bem-vinda, Wanda, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem. Você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Então, meu nome é Wanda Freitas, eu sou casada, tenho 2 filhos e sou missionária da Jocum há 31 anos. Legal. Então, pra gente começar, solta a vinheta. Então, Wanda, nós como organização missionária, a gente tem vários valores, né? E nosso podcast a gente está retratando um pouco sobre esses valores. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre praticar adoração e oração intercessória. E o que a Bíblia nos fala sobre esse valor? Olha, é muito interessante, eu peguei até um texto aqui que está lá em Efésios 6,18, fala sobre que nós devemos orar no Espírito em todas as circunstâncias. É um texto bastante interessante que nos fala sobre a gente ter uma prática de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 também fala sobre orar sem cessar. Então, a nossa vida tem que ser pautada nisso, né? Adoração e intercessão. Sim. E como esse valor, você aplica esse valor na sua vida, assim, nessa oração sem cessar? É muito interessante porque eu gosto sempre de pensar que a nossa vida, na verdade, isso eu aprendi desde que eu cheguei, antes de vir para Jocum, na vida cristã, sobre ter o nosso momento de comunicação com Deus. Então, assim como eu falo com você, eu preciso ter esse acesso no mundo espiritual. E esse acesso é feito através da oração. E essa oração precisa ser em qualquer lugar. Quando eu estou na escola, quando eu estou andando na rua, quando eu estou no ônibus, fazer parte da minha vida em todos os sentidos. E assim, e como que você vê isso como uma importância para o cristão viver? Na verdade, é o seguinte, se você não vive uma vida de oração, a sua vida vai tendenciar ao fracasso. Porque como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou ouvir a direção de Deus? Saber que a gente vive no mundo físico, mas existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual eu só acesso através da vida de oração, desse tempo que eu tenho com Deus. Então, de aprender a ouvir a voz de Deus, que isso vem através da oração, da intercessão, no meu trabalho, no meu tratamento com meu marido, no meu tratamento com meu liderado, no meu tratamento com os meus filhos e no trabalho que eu faço, seja ele secular ou no ministério. E aí, quando a gente fala sobre intercessão, assim, né? Porque nós aqui na Jocum, nós temos alguns princípios de intercessão que a gente pode estar até mostrando para vocês depois. Mas quando a gente fala sobre intercessão, o que a gente pode entender como cristão se posicionando nessa questão intercessória? A oração e a intercessão andam junto. E é interessante que a Joy Dawson foi uma mulher que ela ficou doente. E no tempo que ela estava doente, Deus começou a falar com ela sobre intercessão. Então, ela começou a falar sobre alguns princípios, que é ouvir a voz de Deus, calar a voz do meu eu, pedir a liderança do Espírito Santo, agradecer em fé. E esses princípios não são passos de intercessão, são princípios que a gente deveria aplicar, porque, na verdade, a oração ela se divide em 2 coisas. A oração, que eu oro por mim mesmo, que eu busco a Deus, e a intercessão, que eu intercedo para outros. Então, isso deveria ser prática na vida de qualquer cristão. Na Jocum, uma das coisas que eu acho muito interessante foi aprender a participar da intercessão. Sim. E eu me lembro a primeira vez, dá para eu contar rapidinho? Pode sim. A primeira vez que eu estava na intercessão, eu não tinha prática, não tinha costume de ter esse tipo de intercessão, de parar, você orar os princípios e ouvir o que Deus gostaria que nós orássemos. E a minha primeira experiência foi ouvir sobre um lugar chamado White Martins, eu nem sabia o que era. E quando eu compartilhei, então nós esperamos em silêncio, eu compartilhei no grupo, alguém falou assim, olha, existe uma companhia de gás que tem esse nome. E foi super legal porque passou alguns dias, então nós oramos ali, passou alguns dias, houve uma explosão nessa companhia de gás e ninguém
ninguém foi acidentado. Então, a intercessão é aprender a ouvir aquilo que está no coração de Deus, de livramento e de forma específica orar pela vida das pessoas. Sim, uau. E é incrível como Deus ele te direciona mesmo a entender algumas coisas, né? Eu lembro que eu tive uma experiência que foi muito engraçada até assim pra gente. Na minha tese a gente estava ainda orando pelo prático. E aí, no momento de intercessão que a gente teve na sala de oração aqui na Jocum, a gente entendeu de orar pela... Tinha uma obreira aqui que ela era muito loira, e a gente viu o cabelo dela, entendeu? De orar, tipo assim, a gente teve essa visão, tipo assim, do cabelo dela e do Nico, que é uma pessoa também, que é um missionário. E a gente começou a pensar, tipo assim, o que Deus está falando com a gente? E os dois eram finlandeses. E aí a gente falou assim, cara, que loucura. E a gente começou a orar pela Finlândia. E aí foi depois que a gente começou a orar pela Finlândia que, acho que foi um dia depois que a gente recebeu a notícia de que a gente ia ter um prático lá, que a gente iria para lá para servir aquele país. E sim, a gente ficou tipo assim, caraca, uau, como é que Deus ele levou a gente para interceder por aquele país e a gente começou ele começou a abrir as portas também, né, para a gente estar lá. E foi muito interessante. E assim, tem alguma experiência marcante, além dessa que você já contou pra gente, que esse valor trouxe para você, assim? Olha, eu já tive várias experiências, mas essa eu ouvi de um outro missionário e que fez todo sentido para mim sobre que existe a importância da gente viver essa vida de intercessão. Na verdade, um testificar e um testemunho que é importante viver essa vida de intercessão na nossa vida, no dia a dia e como organização. Eu me lembro de um missionário, alguém contou uma experiência de um missionário que ele estava num país da África e ele estava indo para uma outra cidade e o carro dele morreu no deserto. E naquele deserto existiam muitos ladrões. Então ele teve que passar a noite ali. Ele e a família, ele estava com muito receio e nisso era madrugada nos Estados Unidos e um intercessor dele acordou e levantou outros intercessores para orar por ele. E eles passaram a madrugada toda orando até o dia amanhecer nos Estados Unidos. E nisso, aí passou, depois amanheceu o dia, ele conseguiu procurar ajuda para consertar o carro. Passou-se algum tempo, ele estava dando aula no ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum. Nessa aula, ele começou a compartilhar a importância da intercessão. E quando ele compartilhou, um rapaz se levantou, que era da tribo no local onde que ele estava, e falou assim, nós passamos, naquele tempo eu não era cristão, e nós passamos a noite toda vigiando aquele carro, mas existiam homens tão grandes com tochas, segurando na mão ao redor daquele carro que nós não nos aproximamos. Então isso para mim foi muito impactante de ver sobre que a intercessão ela move a mão de Deus, ela nos livra de certas situações e Deus é um Deus que responde. Sim, que legal, que experiência bacana. Você pode deixar uma palavra de encorajamento para a gente estar vivendo essa vida de intercessão e oração? Eu sempre costumo falar que, na verdade, eu já estive em 12 países. E todos os países que eu já estive, todos eles começou com a intercessão. A Venezuela, por exemplo, quando eu estive, eu assisti uma reportagem e eu senti Deus falando comigo. Naquele momento eu orei pelo país, havia muita chuva. Eu orei e falei, Deus, tem misericórdia desse país. E eu senti Deus falando comigo sobre que era para levar uma equipe para aquele país. Então, eu tenho entendido que tudo aquilo que nós vamos fazer de ministério, de vida pessoal, nós precisamos estar diante do Senhor, primeiramente. E ter essa vida de interceder, de se colocar na brecha. Então, eu quero te desafiar, você que vai ouvir ou que está ouvindo esse podcast, a ter esse compromisso de que antes de fazer qualquer coisa, de buscar o Senhor e buscar a direção correta do Senhor. E também uma outra coisa que eu acho super importante, Vitória, é nós aprendermos na intercessão a orar com legalidade. Não é só repreender o inimigo, mas saber
ouvir a voz do Senhor, porque quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente sabe exatamente aquilo que Deus quer que nós oramos. Sim, obrigada, Wanda. Você pode estar orando por nós? Sim. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Eu oro por cada ouvinte, Senhor. Eu oro, Senhor, que o Senhor traz essa chama, essa paixão no nosso coração de aprender a ouvir a sua voz, aprender a estarmos na brecha pela vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Uma honra te receber, Wanda. Obrigada, Obrigada por é estar um falando prazer. conosco. Então, galera, continue acompanhando os nossos vídeos, os nossos podcasts sobre os valores e até mais. Tchau, tchau.